Eu amo o Flamengo. Se eu não ficar no Flamengo, eu não vou mais jogar futebol. Conseguimos, filho! Nem fala. Que honra, que escudo lindo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, nossa, dominou o noticiário esportivo por meses e que por muito pouco não teve um final totalmente diferente. Pois é. Estamos falando da renovação de contrato do Flamengo com o técnico Filipe Luís. Uma saga, uma verdadeira novela que, ufa, finalmente chegou ao fim. E o que é mais interessante, sabe? Olhando aqui o material de apuração do GE, a gente percebe que isso foi muito menos sobre só assinar um papel. Foi um cabo de guerra, de verdade. Totalmente. De um lado, um clube gigante, tentando manter um projeto que deu muito certo. Do outro, um técnico super consciente do próprio valor e, assim, com um plano de carreira muito claro na cabeça. Essa tensão toda explica por que a coisa quase desandou. Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje é ir além da notícia do ele fica. Vamos tentar desvendar por que uma negociação que parecia, sei lá, óbvia, se arrastou tanto tempo. Meses. Quais peças foram movidas nesse tabuleiro e, o principal, o que essa renovação, nos termos em que ela foi feita, sinaliza para o futuro do Flamengo e do próprio Filipe Luís. Ok, vamos analisar isso a fundo. E vale muito a pena, porque essa história mostra uma dinâmica fascinante do nosso futebol, né? Ela expõe como a ambição pessoal de uma pessoa e a necessidade de estabilidade de uma instituição bilionária podem entrar em rota de colisão. O resultado final não foi uma vitória de um lado só, foi um armistício, sabe? Muito bem calculado pelos dois lados. Boa. Vamos começar por esse armistício, então. O anúncio oficial, o Flamengo foi para as redes sociais com um tom que era quase um desabafo. Um tom de título conquistado, né? Sim, total. A história não vai parar de ser escrita. Ele fica até 2027. Esse não em caixa alta, a comemoração toda. Isso não é protocolo. Isso é alívio. Alívio puro. É o som de uma diretoria inteira respirando fundo. Pensa no cenário. O contrato dele acabava em 3 dias. 3 dias é muito pouco tempo. A negociação, segundo a apuração, se arrastava desde o primeiro semestre. São mais de 6 meses de incerteza, sabe? E isso reverbera por todo o clube. O pessimismo interno já era palpável. Então, quando o acordo sai, não é só uma boa notícia, é a remoção de um bloqueio que estava paralisando todo o planejamento do clube. Certo, o alívio foi geral. Mas para a gente entender por que precisou de tanto alívio, a gente tem que olhar o que estava travando o jogo. E pelo que o artigo aponta, o buraco era bem mais embaixo. Começando, claro, pelo bolso. Ah, sim. E aqui tem um dado que, sinceramente, é difícil de acreditar. É espantoso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. O cara assume o time, ganha o Brasileirão, ganha a Libertadores, faz uma campanha elogiadíssima na Copa Intercontinental e mesmo assim ele terminava a temporada com o menor salário entre todos os técnicos da Série A? Exato. Como isso é possível? Parece piada. Não é piada. E isso revela muito sobre o ponto de partida dessa história, né? Quando o Flamengo contratou o Filipe Luís lá em 2024, depois da saída do Tite, ele era uma aposta. Um novato, né? Isso. Um ex-jogador brilhante, mas um técnico novato. O salário inicial refletia esse status de aposta. O problema é que a aposta deu um retorno de loteria, sabe? Mas o prêmio continuou o mesmo do bilhete inicial. Ele entregou resultados de elite com o salário de iniciante. Ah, então a negociação, na verdade, não era uma renovação. Era uma completa reavaliação do status dele. Precisamente. Ele não queria um aumento. Ele queria um salário, condizente com o que ele se tornou. Exato. E é por isso que a reportagem usa a expressão esticar a corda. Imagina a cena na sala. De um lado, o diretor financeiro com as planilhas, os orçamentos. Do outro, o agente do Filipe Luís com a lista de títulos, o desempenho e uma proposta que, assim, provavelmente fez muita gente engolir seco. Imagino. Essa corda esticada é o eufemismo para uma briga feia de orçamento. O Flamengo teve que ir muito além do que achava razoável para não perder o arquiteto do sucesso recente. Mas espera aí, só o salário justifica meses de impasse? Um clube com o poder do Flamengo não podia ter resolvido isso mais rápido?
Geralmente tem mais coisa envolvida. Exato, e tinha mesmo. O salário era a ponta do iceberg. A disputa de verdade estava nos detalhes, nas entrelinhas do contrato. A matéria cita 2 pontos bem sensíveis. Quais as bonificações por títulos, que o staff dele queria que fossem mais agressivas, e o ponto nevrálgico de toda a discussão, a multa rescisória. É aí que o projeto pessoal do Filipe Luís entra em campo e bate de frente com o projeto do Flamengo, a famosa multa. De um lado, o clube quer uma multa altíssima para se proteger. Claro. Do outro, o técnico quer uma multa baixa para ter liberdade. É o clássico cabo de guerra. E nesse caso foi o epicentro do terremoto, porque revelou a dualidade que o clube precisou engolir. O Flamengo queria um contrato longo, para ter estabilidade, para vender a ideia de um projeto sólido. Já o Filipe Luís queria valorização, mas sem fechar a porta para o grande sonho dele, que é treinar na Europa. Entendi. A negociação da multa foi, na essência, a negociação de quão aberta essa porta ficaria. E pelo tempo que demorou, foi uma briga e tanto para definir o tamanho dessa fresta. E a coisa ficou tão séria que o Flamengo ativou o plano B. A diretoria não estava só negociando, estava procurando um substituto. O artigo até cita nomes: Leonardo Jardim, Arthur Jorge, Thiago Motta. Isso mostra que não era blefe. Não, o risco de ruptura era real. De forma alguma. Chega um ponto na negociação em que o clube precisa se proteger, né? E o mais impactante disso tudo, o verdadeiro efeito dominó, foi o que essa incerteza causou no elenco. Assim, a matéria é clara. O Flamengo travou completamente o seu mercado. Ninguém saía, ninguém era vendido, ninguém era emprestado, nada. O que na prática significa que o futuro de, 30 jogadores profissionais, com propostas, com planos de carreira, ficou congelado por causa da assinatura de um único homem. E isso expõe uma fragilidade estrutural, né? Um clube do tamanho do Flamengo se torna refém da decisão de um profissional. Mostra que, por mais que se fale em planejamento, em projeto de clube, a figura do técnico ainda é tão centralizadora. Quase messiânica. Isso, messiânica. A simples incerteza dele pode implodir toda a gestão de ativos do clube. O projeto vira o projeto do técnico e, se ele sai, o castelo de cartas desmorona. É uma dependência perigosa. A renovação, então, foi para destravar o clube inteiro. Exatamente. A assinatura no contrato do Filipe Luís foi a chave que reabriu o departamento de futebol do Flamengo. A partir dali, o diretor podia voltar a atender o telefone, analisar propostas, decidir quem fica, quem vai. A gestão de um elenco multimilionário que estava em espera pode finalmente voltar a respirar. Vamos voltar então para outra ponta desse cabo de guerra. O próprio Filipe Luís. A matéria deixa claro que ele não é um mercenário. Ele gosta do Flamengo, mas tem essa ambição europeia que guia tudo. Sim, e essa ambição não é segredo. O que a negociação fez foi oficializar isso, colocar no papel. Mas aí entra um fator de realidade que, na minha visão, foi decisivo para ele ficar. O desejo de ir para a Europa existe, mas o timing não era o ideal. Por quê? Por 2 motivos muito práticos. O primeiro é a janela de transferências. A janela de meio de temporada na Europa é uma janela de correções. Clubes em crise trocam de técnico. Mas os grandes projetos acontecem no verão. No início da temporada. Isso. Chegar no meio do furacão é sempre mais arriscado. Mas esse nem é o principal obstáculo. Tem um fator ainda mais decisivo, um impeditivo técnico. Exato. E essa é talvez a informação mais crucial para entender por que ele ficou. Segundo a reportagem, ele ainda não tem as licenças da UEFA para treinar na elite da Europa, a chamada licença Pro. Ah, sério? Sério. Sem esse documento, ele não pode assinar como técnico principal de um time da Champions League, por exemplo. É uma barreira burocrática, mas intransponível no momento. Ou seja, o sonho europeu por agora é só um sonho. Ele não é elegível para as principais vagas que ele quer. Exatamente. Então, a decisão de ficar no Brasil ganha uma nova camada, entende? Não foi só uma escolha Flamengo contra a Europa. Foi um movimento estratégico, inteligente. Faz sentido. Ele se deparou com a realidade. Eu ainda não posso ir para onde eu quero. Então vou ficar onde eu sou valorizado, onde tenho um projeto de ponta, continuar ganhando títulos e, enquanto isso, eu corro atrás dessas licenças. Ele transformou um obstáculo numa oportunidade. Faz todo sentido. Ele ganha tempo e um salário bem maior, e o Flamengo ganha continuidade.
É um acordo em que, no fim, os dois lados conseguem o que é mais importante para eles agora. E com a saga encerrada, o que acontece? Bom, o trabalho recomeça, né? Mesmo que informalmente, o artigo menciona que ele está de férias na Europa, mas que ele nunca se desligou. As conversas sobre reforços e dispensas continuaram. A reapresentação oficial do elenco é na segunda quinzena de janeiro. A renovação será a Supercopa contra o Corinthians, dia 24 de janeiro. Pensa na pressão. Mal o time volta das férias e já tem a primeira taça em jogo. Qualquer resultado que não seja o título já vai gerar barulho. A exigência, que já era enorme, agora vem com o peso do novo status dele. Exato. Ok, então vamos tentar amarrar tudo isso, o que essa renovação realmente significa. Significa que o Flamengo conseguiu, no apagar das luzes, manter a estabilidade, mas pagando um preço alto, né? Financeiramente e em flexibilidade de contrato. Isso. E do outro lado, significa que temos um técnico consolidado, supervalorizado, mas que deixou muito claro na mesa que o Brasil é uma estação num plano de viagem maior. Não é mais boato ou desejo, a ambição europeia agora é tipo uma cláusula contratual, uma variável conhecida por todos. É como se o Flamengo tivesse comprado a estabilidade, mas com uma data de validade implícita. Ou pelo menos uma condição de saída bem clara. Uma paz migiada. E isso nos leva a uma questão importante, sabe? Algo para se pensar daqui para frente. Com esse novo contrato assinado, que acalma tudo no curto prazo, mas com o desejo de ir para a Europa agora sendo um fato público, discutido e precificado na multa, como isso vai afetar a dinâmica do clube nos próximos anos? É uma ótima pergunta, porque agora, a cada janela de transferência na Europa, a cada técnico demitido no Real Madrid, no Liverpool, no Bayern... Precisamente. Será que o nome do Felipe Luiz não vai ser o primeiro a surgir? Será que o Flamengo não vai viver sobre uma sombra constante de... Será que agora ele vai? O clube resolveu um problema imediato, a novela da renovação, o que é um alívio imenso. Mas, ao fazer isso, talvez tenha dado início a uma outra, mais longa e sutil, a novela da permanência. E administrar essa expectativa a cada 6 meses pode ser um desafio tão grande quanto foi a própria negociação.